A paz do Senhor, queridos irmãos, que prazer, que bênção estar aqui para mais uma aula. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a professora Isabel, da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus Semear. E é com muito prazer que venho trazer a aula de número 4 do Discipulando. Amém? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. A nossa aula de hoje tem como base o texto bíblico que está em Mateus, capítulo 11, versículo do 25 ao 30. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, faça suas anotações. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. Nós temos, graças a Deus, pessoas bem capacitadas para estar sanando a sua dúvida. Amém? Qualquer pedido de oração. A Igreja Semear é uma igreja que realmente se preocupa com você. Amém? Vamos lá, Mateus 11, 25 a 30, que diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece ao Filho senão o Pai. E ninguém conhece ao Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Graças a Deus. Amém? Vamos orar neste momento. Pai querido, eu te louvo, te bendigo por essa vida que foi alcançada por esse vídeo, por essa palavra. Pai querido, que não seja eu falar, que não seja eu a estar aqui como professora, mas tu mesmo, Senhor. Pode tomar conta, a aula é tua, o espaço é teu, eu sou tua, Senhor, tua serva. Estou aqui como instrumento, Senhor, meu Deus. Pai, abençoe essa pessoa que está assistindo essa aula nesse momento, Senhor. Seja quando for, em que circunstância for, abençoe de uma forma especial, Pai querido. Pai, que toda e qualquer barreira, Senhor, que venha impedir, Senhor, que essa aula seja ministrada, que essa aula seja assistida, que tenha aprendizado através da tua palavra, Pai querido, que caia por terra em nome de Jesus, Senhor meu Deus. Pai querido, continua nos dando a graça, continua se fazendo presente. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. A nossa meditação hoje se encontra lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. E diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Amém? Nessa palavra, que é a palavra que nos faz meditar hoje sobre a nossa lição um pouco, Jesus está deixando a sua divindade, abrindo mão do seu poder para vir até a terra e cumprir uma grande missão, que vai ser falada também na lição. Entrando na nossa lição, então, a gente tem que observar o momento que a igreja viveu, o momento que Jesus,
ainda não a igreja fundada como ele deixou, mas o momento que estava passando ali, que ele estava vivendo, corrigindo, né, o momento que ele estava vivendo. É dentro do século I. Jesus vem naquela sociedade ali na região da Palestina, e ele veio de uma forma tão simples, tão humilde, que aqueles que aguardavam o Messias não o receberam, não o quiseram, o rejeitaram, né? Ali na Palestina eram divididos em grupos, e esses grupos tinham líderes, e esses líderes é que decidiam quem ia participar ou não daquele grupo, ou seja, o perfil da pessoa, né? E assim eles criavam os seus discípulos. Esses membros desses grupos eram os discípulos ali. E só que muitos dentro desses grupos acabavam se decepcionando com a filosofia, com tudo. E alguns procuraram outras ideias, outras filosofias para se seguir, né? Ou até os muito excluídos desses grupos, porque se a gente for olhar bem, Jesus, quando ele vem, quando ele começa o ministério dele, ele começa a resgatar essas vidas, e são principalmente pessoas muito excluídas, né? São pessoas que não fariam parte de, por exemplo, grupos de sacerdotes, né? Grupos de publicanos. São pessoas que não estariam ali num patamar da sociedade, num bom patamar da sociedade, e sim à margem, né? E muitos ali começaram também a olhar a ideia que Jesus trazia e se frustrar, porque ia comparar com a palavra, e eles achavam que o Messias, principalmente os judeus, né? Estou falando dos judeus, viam o Messias como um rei, viam o prometido, a promessa de Deus, como uma pessoa de muito poder, de uma pessoa de uma posição social diferenciada, como um soldado, como um guerreiro, como um político, né? Um rei, um imperador. Mas não foi assim que Jesus se apresentou. Então, por isso houve muito essa rejeição da parte dos judeus quanto ao Messias. E lá em João 6, capítulo 6, versículo 60, diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Né? Não, a palavra se tornou dura para eles, porque a palavra vem confrontar o pecado, a palavra vem confrontar o erro. Então eles não aceitavam, porque o mesmo conhecimento dos escritos da palavra que eles faziam, dos estudos, Jesus tinha, mas a aplicação da palavra feita pelos judeus era de uma forma equivocada. Então Jesus veio para orientar, para consertar, para modificar isso aí. E muitos acabavam desistindo de seguir ele, né? Porque não aceitavam isso. E isso no versículo 66, ainda do capítulo 6 de João, diz assim, ó: à vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Então Jesus trouxe o discurso sobre o reino, sobre o que deveria ser feito, e muitos não aceitaram. E ele está pondo à prova os discípulos deles. Vocês querem ir também? Ele dá essa liberdade de escolha, de segui-lo ou não, tanto para os discípulos quanto para nós, né? E se você chegou até aqui, até essa aula, é porque eu tenho certeza que você fez uma excelente escolha, a escolha de seguir a Jesus.
E seguir a Jesus significa que você quer se parecer com Jesus. Porque o discípulo, ele busca ter em si mesmo as características do mestre. Isso é o discipulado. É você aprender a ser cristão, é você aprender a se parecer com Cristo. Daí está a importância da aula de hoje. A aula de hoje vem trazer o caráter de Jesus, as características de Jesus, a maneira como ele agia, para que assim nós possamos ter exemplos de como devemos agir, exemplos de como devemos pedir a Deus essas características para nossas vidas. Amém? E lá no item 1 diz assim: o caráter de Jesus evidenciado em suas ações e posturas. Olha, irmãos, falando em caráter, falando em Jesus, a gente tem que entender que ele veio durante um problema entre o povo de Deus, certo? Porque o povo de Deus, ele é constituído por seres humanos que estão suscetíveis a erro. Tanto o povo escolhido, como o povo chamado, como esse povo que veio da dispensação da graça, todos que foram alcançados. Então, nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos, nós estamos suscetíveis a erros. Porém, o Senhor é quem nos guia por esse caminho, fazendo com que nós possamos vivê-lo de uma forma mais leve, mais suave, né? Até chegar ao alvo, que é o céu. Amém? Então, não olhe para o outro, não busque a perfeição no outro. Busque a perfeição em Deus, busque a perfeição em Jesus Cristo, busque a perfeição na palavra. E busque que a palavra que você lê, a palavra que você fizer a meditação nela, seja aplicada na sua vida, dia a dia. E assim você vai alcançar o alvo que é Cristo. Amém? Então, continuando. E subitem 1.1, a humildade de Jesus. Em Filipenses 2, 5, 11, que eu li aqui como meditação, ele é tido como um hino cristológico. Alguns dizem que foi de autoria de Paulo, outros dizem que não, que foram outros autores. Mas o que nos importa nesse momento é a mensagem que ele traz, tá? E nele nós podemos ver que Jesus, mesmo sendo divino, não se apegou a essa igualdade que tinha com Deus, mas se esvaziou de forma voluntária e sacrificial. Ou seja, ele deixou tudo que tinha lá de benefício, de poder, ele se libertou, ele se esvaziou do poder da divindade dele e desceu como homem. Estando na terra como homem, o Espírito Santo e Deus agiria sobre ele como age sobre nós. É isso que Jesus quer mostrar muito a nós. Nessa humildade que ele teve de se deixar a sua divindade, ele não deixou de ser Deus. Ele abriu mão do seu poder até que ele retornasse ao céu. Então, ele é 100% Deus e 100% homem. Ele não abriu mão de ser Deus, ele abriu mão do seu poder. Então, descendo, ele se fez humilde e se submeteu à nossa igualdade, né? Se tornou homem como nós. E depois de se tornar homem, ele ainda passou pela morte da cruz, que era considerada na época a morte mais severa, mais perversa que tinha, né? Tanto que em Deuteronômio, essa morte diz lá que Deuteronômio 21, capítulo 21, versículo 22 e 23, diz que quem era morto no madeiro era considerado odiado por Deus. A pior morte da época. Deuteronômio 21, 22, 23.
diz assim, ó, no 23 exatamente, que era maldito de Deus. O cadáver era maldito de Deus. Então, assim, um Deus que se esvazia do seu poder e desce para se igualar a pecadores, para se fazer pecado por nós, para nos libertar, e morre com a morte mais perversa que tem na época. Aí os judeus começam realmente a bater pino, né? Falar, ué, como pode o meu Messias vir assim? Não pode, não acreditaram. Muitos não acreditaram, né? E durante a vida terrena de Jesus, ele foi muito digno no seu caráter. Por isso que está falando que evidenciando o seu caráter em suas ações e postura. Jesus, ele era o filho exemplar, obediente tanto a Deus quanto aos pais terrenos. Ele reconhecia o próximo, como ele reconheceu o ministério do seu primo João Batista, né? E era responsável com as questões cívicas, além da sua simplicidade. Ele não tinha os traços de rei. Ele poderia ter vindo com o poder e falar, olha, todo mundo vai me servir. E ponto final. Mas não. Ele deu a oportunidade. Eu vim por amor de vós. Então, ele está aberto a nos receber na sua família celestial. E nos dá essa alternativa de viver. Ou viva uma vida de amor, ou viva uma vida de dor que acaba num sofrimento eterno. Jesus nos dá a oportunidade, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Por isso ele não vem com seu poder para nos fazer ser servos e pronto. E aí se dá a sua rejeição como Messias também, por acreditarem que ele seria poderoso no sentido político da época, certo? Que tomaria o povo de Israel das mãos dos romanos, a força, a brutalidade, através de guerras. E não foi assim, não foi nada como eles pensavam. Mas é assim a vida. As coisas não são como a gente pensa ou pede. Elas são como precisam ser. Elas são como determina a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. Amém? Subtópico 2 diz o ensino exemplar de Jesus. Aqui fala do Sermão da Montanha e é um texto que você precisa ler. Fala das bem-aventuranças. É um texto de meditação que você aprende bastante com ele. Então eu sugiro que faça a leitura. O Sermão da Montanha se encontra lá em Mateus, capítulo 5. E aqui na lição cita o capítulo 5, versículo 2, quando Mateus diz assim: abrindo a sua boca, os ensinava. Tem como ensinar de outro jeito? Se eu viesse aqui e não falasse. Tem como ensinar de outro jeito, tá? E Jesus faz isso. Ele ensina com atitudes, ele ensina com postura, ele ensina com ações, ele ensina com práticas. Então, Jesus ele é muito sábio no seu modo de ser. E essa sabedoria é divina. É uma sabedoria que nós também podemos ter. Nós podemos adquirir. Isso que é maravilhoso em Jesus. Porque, mais isso, né? Porque de tudo que ele fez, ele nos ensina que nós também podemos fazer. Então, nós podemos buscar essa humildade. Nós podemos buscar a simplicidade. Nós podemos nos despir muitas vezes do sentimento de superioridade, sabe? Nos desfazer desse sentimento de ser. Muitas vezes que as pessoas têm de ser uma melhor do que a outra. Não existe isso para Deus. Isso é maravilhoso na forma que Jesus ensina. E aqui no texto, ele vem falar assim: mas a outra maneira de ensinar, assim, essa maneira Jesus nos mostra claramente lá na passagem da adúltera, né? Em João 8, 2 a 11.
E também em João 13, 1:17. Um fala da atitude dele, o outro da postura. Em João 8, 2-11, a mulher adúltera, Jesus não a julga. Ele tem tudo. Ele é o supremo juiz. Ele é justiça. Né? Ele poderia falar assim, está condenada e acabou. Mas ele não faz. Em meio àquele burburinho, aquela bagunça, em meio àquele vamos matar, vamos apedrejar, o que o Senhor quer que faça, né? Querendo tentar Jesus ali naquele momento, prová-lo. Então ele fala assim, ele abaixa e escreve no chão com o dedo. Olha a força dessa palavra nesse momento. O dedo de Deus tocando na terra, né? E ele escreve ali no chão, não fala, não se diz na Bíblia o que ele escreve. Mas ao levantar ele fala, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Poderia ele atirar a primeira pedra? Poderia. Mas se ele que poderia atirar a primeira pedra não atirou, por que os outros o fariam, né? Então, mais um aprendizado. Não aponte o erro do outro. E não viva apontando o seu erro, porque Jesus, Deus, é um Deus de amor, um Deus que perdoa. É um Deus que vem para redimir, né? Então, procure não viver no erro, mas também procure não viver apontando o erro. Porque quando Deus perdoa, Ele não faz menção mais. Amém? Então, Jesus, nessa postura que Ele se coloca aqui, Ele fala, se nem eu, né? Em silêncio Ele fala, se nem eu, que não tenho pecado, eu não vou julgar ela, por que, né? Os outros deveriam julgar. Então, lá no capítulo 13 de João ainda, versículo 1 ao 17, fala que Jesus lava os pés dos discípulos. Postura de servidão. Aqui tem a postura do não julgamento, a atitude de não julgar e a atitude de servir. Servir aos outros. É para isso que Jesus veio ao mundo, para servir ao Pai e para servir aos outros. Ele mesmo fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E nós todos, que sirvamos uns aos outros, que sirvamos a Deus com amor, sem esperar nada em troca. Amém? Mais uma característica de Jesus, uma característica do caráter de Jesus: humildade, simplicidade, reconhecimento do outro, não julgamento do outro e uma postura de servidão. Agora lá no subitem 3, a coerência de Jesus. Tudo que ele falava, ele vivia. É o resumo desse subitem. Tudo que ele vivia, ele falava. Não podemos nós subir num púlpito ou dar uma aula e pregar aquilo que nós não vivemos. Não podemos. E nem viver, e nem deixar de viver aquilo que pregamos. Porque por permissão de Deus até podemos levar uma palavra lá que ainda não estamos vivendo. Mas o Senhor nos põe à prova. Amém? Então Jesus era coerente. Aquilo que ele falava, ele vivia. E aquilo que ele vivia, ele falava. E na última parte do texto diz assim, ó: muito diferente dos líderes religiosos e ensinadores de Israel, que, conforme dissera o próprio Jesus, diziam, mas não praticavam e nem viviam o que ensinavam, em Mateus 23:3, na verdade, revelou o mestre, aqueles homens amarravam fardos pesados e difíceis de carregar e colocavam sobre os ombros do povo, mas eles mesmos não se punham a movê-los, nem sequer com um dedo. Então, o padrão era lei, 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 lei. Sigam a lei, façam a lei, pratiquem a lei. E eu, nada.
Isso era o que os sacerdotes da época faziam. Então Jesus vem dizer, não, viva a lei, pratique a lei. Não adianta falar se não fizer. E não adianta fazer e não falar no sentido de ensinar o outro. Amém? Item 2. O caráter de Jesus evidenciado no desempenho da sua missão. Que missão? A missão de Jesus é basicamente, resumidamente falando, nos resgatar do pecado. Resgatar a humanidade, tirar desse mundo e levar e nos fazer dignos de estar na presença do Senhor. Porque só Ele mesmo, né? Para nos tornar dignos de estar na presença dele. Porque por nosso mérito, por nossa força, já seríamos condenados. Certo? Então essa é a missão de Jesus, resgatar a humanidade do pecado. O subitem 2.1 diz: Jesus não usou seu poder para livrar-se da tentação e do sofrimento. Como ele se despiu, como ele se esvaziou do poder, mesmo que ele quisesse, mesmo que ele quisesse estar sem esse poder aqui, se ele falasse, Pai, me tira dessa situação, Pai, me protege, Deus o faria. Porque é Deus Pai, é Deus quem cuida, né? Então, ele foi conduzido ao deserto nessa parte aqui, nesse momento, pelo Espírito Santo, e ele passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração. E ao final do período, o inimigo começou a tentá-lo. Satanás veio para tentá-lo e prová-lo com palavra, com tentações. Quando ele vinha com palavra, Jesus rebatia com palavra. Quando ele vinha com as provações, Jesus rebatia, estando cheio de oração, do Espírito Santo, da presença, de unção, porque ele estava em jejum, né? Então, no deserto, a fim de ser tentado ou provado, demonstrou mais uma vez porque merece reverência e adoração. Debilitado pelos 40 dias de jejum, portanto suscetível a ceder, o mestre suportou todas as ofertas do tentador. E chegou a falar, né? Não adianta você me dar alimento, porque o meu alimento é a palavra. É a palavra de Deus. E assim tem que ser a nossa vida. A quem nós temos que alimentar diariamente é o nosso espírito. O primeiro, a primícia do nosso dia é a alimentação do nosso espírito. É falar com Deus. É manter-se em uma vida de jejum e oração. Aqui está mais um caráter de Jesus. Não ceder à tentação, à provação, sem estar com a vida, né, em oração. Permanecer em oração. Quando ele foi preso no Getsemane, na última noite, Pedro cortou a orelha de um dos soldados e Jesus curou imediatamente e falou, olha, eu não quero que seja feito dessa forma, porque se eu quisesse que alguém me defendesse assim, por violência, né, se ele quisesse, estou falando com as minhas palavras, ele pediria a Deus e viriam 12 milícias de anjos para fazer essa proteção. 12 legiões de anjos, perdão. 12 legiões de anjos. Então, a qualquer momento ele podia pedir a intervenção de Deus, né? Mas ele não fez. Ele sofreu até o final. E sofreu amando, como está no subitem 2 aí. Amando até as últimas consequências. Ele seguiu esse caminho de morte e foi até o final. E amando a quem? Amando a todos os seres humanos. Ele amou quem o traiu, ele amou quem o abandonou, ele amou quem o negou. E ao mesmo tempo, ele perdoou a cada um. Lá no subitem 3, que diz 2.3, perdoando a todos.
Olha, Jesus nos últimos momentos, ele tinha noção daquilo, que ele seria abandonado. Imagine, você vai ser crucificado, todos os seus amigos vão se dispersar. Aqueles que eram mais íntimos vão dizer: eu não conheço. E aquele que você achava que era amigo e você ainda o ama, te traiu, vendendo. Sabe, Jesus perdoou a todos. Ele amou a todos, ele perdoou a todos. E ele falou ainda na cruz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem, como está escrito em Lucas 23:34. Não tem amor maior do que esse. Não existe amor maior do que o desse Deus por nós. Então, o que nos é ensinado do caráter de Jesus aí é amar até o fim. Amar até a última consequência. E perdoar a todos. A gente às vezes não faz a oração do Pai Nosso? Perdoai-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tem que ser muito corajoso para fazer uma oração assim. Sabe por quê? Porque liberar perdão é algo que tem que vir de dentro, tem que vir do fundo da alma. E só Jesus Cristo pode despertar isso. Só Jesus Cristo, você pedindo diariamente: Senhor, dá-me um coração como o teu. Senhor, dá-me um olhar para o outro, que eu veja o outro como o Senhor vê. Que eu ame o outro como o Senhor me ama, como eu devo amar. Sabe, tudo com Deus é questão de pedido. Tudo com Deus é questão de se colocar aos pés do Senhor diariamente. Não fraqueje, irmão. Não deixe de buscá-lo. É muito recompensador buscar Deus diariamente. São bênçãos e mais bênçãos infinitas que são derramadas. É claro que a gente não busca pensando na bênção, não é uma barganha, não é uma troca. A gente busca pra gente se fortalecer, pra gente prosseguir, porque é uma força que tem que ser vinda do Senhor. E foi aí que Jesus buscou. A força dele estava no Senhor, estava em Deus. E ele fala lá em João 15:13 que não há amor maior do que este, do que dar a vida pelo irmão. E em João 3:16 também fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, que a gente, olhando todas essas características de Jesus, busquemos que elas façam parte do nosso caráter pessoal e não da nossa reputação, que seja a nossa marca de cristão, porque caráter é marca e reputação, às vezes um ou outro pode duvidar, ou pode não acreditar, ou pode não fazer questão. Não estamos aqui para satisfazer ninguém. Nem Jesus agradou todo mundo. Mas o seu caráter pessoal, a sua intimidade com Deus, você pode construí-la de uma forma maravilhosa. Porque é Ele quem te justifica, é Ele quem te redimiu, é Ele quem te ama desde sempre. É Ele quem te escolheu desde o ventre da tua mãe. É Ele que sabe até onde serão os seus dias, sabe? Então, esse Deus é maravilhoso. Compensa. Em tudo é recompensador seguir a Jesus. É recompensador procurar ser semelhante a Ele. Amém? Continuando. Item número 3, subtópico 1. Item número 3, o caráter de Jesus evidenciado em seu relacionamento com Deus. Aí aqui vem falar da obediência, né? Que ele obedeceu e cumpriu o plano de Deus de descer à terra em forma humana e redimir os pecados da humanidade. Ele é agora o novo Adão. Ele é um novo padrão de humanidade pra gente. Aquele que caiu no Éden ficou para trás. Agora, Jesus é o nosso padrão. Por isso que nós temos que buscar o caráter semelhante ao dele. Para que a gente viva essa nova
nova maneira de ser, nova maneira de se comportar, certo? E isso quem faz na gente, quem vai trabalhando na gente, não pense, para quem é novo convertido, né, que, vai ser assim. Não é, nada é assim, é construído. E a melhor construção, a melhor forma de se construir isso é de joelhos, é orando, é lendo a palavra, é buscando, é persistindo, sabe? Você não pode olhar muito para os outros, porque é igual em família, né? Se a gente olha muito pro defeito um do outro, a gente acaba não amando o outro como deveria, sabe? Então a gente não pode ficar olhando os defeitos. Nós temos que buscar as qualidades das pessoas, tá? Nós temos que buscar o Jesus que está no outro. Olhe mais assim. Então, persista, prossiga, busque, porque vale a pena. E ser obediente em tudo aquilo que está na Bíblia, em tudo aquilo que o Senhor propuser no teu coração. Obedeça. Obedeça a palavra, obedeça a doutrina seja qual for a sua igreja. Obedeça. Tem até uma frase que a gente usa muito com as crianças, né? E é bíblico, é melhor obedecer, né? É melhor obedecer para não pagar o preço, as consequências. Deus nos dá a oportunidade. Deus perdoa? Perdoa. Mas eu vou viver em pecado e vou vir pedir perdão para Deus. Peco, me perdoa, Senhor. Peco, me perdoa, Senhor. Olha, Ele te dá a alternativa de não pecar. Não é? Ele nos dá a alternativa de não pecarmos. Agora, se escolhemos ou não, se escolhemos pecar ou não, é escolha. E toda escolha tem uma consequência, boa ou ruim. Então, obedecer é isso. Obedecer é tentar ao máximo se manter nesse caminho. Buscar essa semelhança com Jesus, sendo obediente a Deus. Ele obedeceu a Deus e veio à Terra para fazer com que esse plano, com que esse projeto de salvação que Deus tinha, esse plano de salvação, fosse concretizado. E ele obedeceu o Pai até o fim. Mesmo sendo divino, não tinha apego à sua igualdade com o Pai. Ele se permitiu ser humano até o final. E aqui ainda diz assim, enviado pelo Pai para cumprir sua missão, ainda em sua adolescência, Jesus demonstrou ter a consciência, pois chegou a perder-se de José e Maria, por estar envolvido em um debate com doutores. Ele se perdeu dos pais porque ele estava no templo, ouvindo e debatendo com os mestres da lei. Então, a gente vê um exemplo. Nós, humanos, muitas vezes nos perdemos, ou entes queridos se perdem em outros caminhos que não do Senhor. Aqui Jesus demonstra um detalhe. Ele se afastou dos pais, ele não foi junto com os pais porque ele estava meditando e debatendo a palavra. Amém? Então que busquemos com mais afinco, com mais vontade a palavra de Deus. O item 3.2, adorando ao Pai. Em tudo que o Senhor fazia, em tudo que Jesus fez, em todo milagre, em todo momento da vida dele, do nascimento à morte, Jesus adorou a Deus. Em todos os momentos. Cada milagre que era feito, que era proporcionado, cada libertação era uma adoração a Deus. Naquele momento que ele pede para tirarem a pedra na ressurreição de Lázaro, ele para por um momento e fala assim, João 11:41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste.
Em tudo Jesus glorificava a Deus. Glorifica a Deus até hoje. Porque a palavra, a vida dele, o ministério dele ressoa em nossas vidas. Então ele vem glorificando a Deus, ele vem fazendo milagres. E da mesma maneira, nós temos que buscar a glorificar a Deus em tudo que nós fizermos. Seja na igreja, seja em casa, seja como pai, como mãe, como filho, como irmão, seja como líder, seja como profissional, seja como estudante, nós temos que glorificar a Deus em nossas vidas, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de ser. Às vezes acontece muito na adolescência, né? A pessoa ser meio estourada, brigar por tudo. Olha, com o tempo isso muda, tá? Pode ser alterações da sua vida fisiológica, mas busque mudar o comportamento, busque a presença do Senhor, busque glorificar a Deus em tudo aquilo que você fizer. Se for trabalhar, se for passear, o que for fazer, a sua vida, ela é um testemunho vivo do que é Cristo na vida das pessoas. Entenda, tem pessoas que não vão conhecer a Deus, a Jesus, pela Bíblia. Elas não vão ter esse acesso, mas elas vão conhecer a Jesus pela sua vida, pelas características que você adquirir de Jesus, pelo seu caráter cristão que você for formado por Deus. Então, em tudo, a sua vida tem que glorificar o Senhor. Permaneça firme, buscando isso e glorificando a Deus em cada detalhe que você fizer. Seja no que for, no seu casamento, no seu namoro, no seu ministério, glorifica o Senhor em tudo, que tudo seja para a honra e glória do nome dele. Amém? E Jesus glorificava a Deus em oração, em adoração, né? Adorava ao Pai, glorificando, louvando, ensinando, fazendo milagres, promovendo libertações, salvação e orando. Aí tem uma pergunta no subitem 3 aqui. Já estamos chegando ao finalzinho. A pergunta é: Deus precisa orar? Deus precisa orar? Pense no seguinte. Ele estava na parte da Trindade ali, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então ele estava em constante comunhão com o Pai. Constante comunhão. Ele tinha aquela intimidade suprema. E ao vir à Terra, como homem, essa intimidade de uma certa forma foi interrompida pela a forma como ele estava. Ela passou a ser semelhante à nossa. E muitas passagens mostram Jesus orando. Então, aí mostra como ele gostava, como ele fazia para manter essa intimidade com Deus. E nos ensina que para termos um relacionamento vivo com Deus, um relacionamento verídico, um relacionamento recíproco, nós precisamos orar. Orar não é só pedir, irmãos. Não. Orar não é só ir reclamar na presença do Senhor. Não. Oração é um diálogo, é uma conversa, onde as suas palavras sobem, os milagres descem e o conforto alcança o seu coração e a sua alma. A oração, ela transcende o teu entendimento, porque mesmo quando a gente não fala, ali naquele momento de joelhos, em reverência à autoridade de Deus, ao poder de Deus, a quem é Deus, naquele momento ali, Deus está olhando por você e está fazendo por você, mesmo que você esteja em silêncio. Em cada lágrima, Ele tem um diálogo com você, mas é íntimo.
Isso é uma experiência que eu tenho, que muitos têm e que você pode ter. Essa experiência de conversar com Deus até através das tuas lágrimas, do teu silêncio. Então, Jesus a todo momento estava orando. E esse é a última lição da nossa lição. O último exemplo que ele nos traz. Que sejamos pessoas de oração constante. Que tenhamos um relacionamento vivo com Deus. Não se deixe esfriar por qualquer coisa. Porque, sabe, tem aquela frase: quando eu me sinto mais fraco, é que estou mais forte. Porque quanto mais fraco você sentir, mais você tem que orar. Mas o Senhor vai ter anjos te apoiando, te rodeando, te guardando. Então, que seja uma pessoa de oração. E a vida cristã é isso. Ter esse caráter de Jesus é isso, é orar. Ore em voz alta, se precisar. Ore em silêncio, se achar melhor. Mas ore. Ore sempre. Ore em todo momento. Ore onde estiver. Amém? E aqui diz assim: finalmente, uma das maiores demonstrações da sua humanidade e submissão era o fato de Jesus, mesmo sendo Deus, orar. Passar noites inteiras em oração. Acho que ele se sentia no colo do Pai quando ele estava de joelhos em oração. Sabe? Orar é dialogar com o Pai. Não apenas fazer pedido, mas é glorificar, é adorar, é louvar a Deus com sua oração também. E a nossa conclusão diz assim: pelo pouco que analisamos no espaço dessa lição, há um caminho muito claro a ser trilhado por aqueles que creem em Jesus Cristo e que por isso mesmo devem procurar adequar-se ao caráter do seu mestre. Tal não pode ser feito com os simples atos de se decorar pontos doutrinários ou reproduzir costumes religiosos, mas é na arena da vida, na dura realidade do mundo, que devemos viver como Jesus viveu. Então, aprofunde-se na leitura da Bíblia, procure se aprofundar nos estudos bíblicos, sim, mas procure ser parecido com Jesus. Procure fazer com que o seu caráter seja reflexo do caráter de Jesus na sua vida. Amém? E como eu disse antes, por que precisar, está aí os nossos comentários, pode deixar lá. Que Deus continue abençoando, continue fortalecendo e que você tenha um discipulado brilhante para ter um ministério, uma vida cristã mais brilhante ainda. Deus os abençoe e eu vou fazer a oração final. Amém? Senhor, eu te louvo, te bendigo por tudo que o Senhor nos permitiu viver até esse momento, aprender até esse momento. Pai querido, continue nos abençoando. Abençoe essas vidas, Senhor, que buscam em Ti, Senhor, um caráter, um relacionamento verdadeiro, ser mais parecidos com Jesus. Pai querido, continua conosco. Abençoe a nossa igreja, os nossos pastores, abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus permitir.